Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 29 de junho, celebra a Igreja a vida desses grandes apóstolos, São Pedro e São Paulo apóstolos. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Gênova, na Ligúria, região da Itália, São Ciro, que é venerado como bispo. Morte no ano 330. Em Narni, na Úmbria, também região da Itália, São Cássio, bispo, o qual, como narra o Papa São Gregório Magno, oferecia todos os dias o sacrifício de expiação todo banhado em lágrimas e dava em esmolas tudo o que tinha. Finalmente, no dia dos Santos Apóstolos, em que todos os anos costumava ir a Roma, quando celebrava a missa na sua cidade e distribuía a todos o corpo de Cristo, partiu ao encontro do Senhor. Morte no ano 558. Em Gur, na Caríntia, atualmente na Áustria, Santa Ema, uma condessa que viveu viúva 40 anos e deu generosamente muitos dos seus bens aos pobres e à Igreja. Morte no ano 1045. Num braço de mar frente à ilha Maiorca, região da Espanha, o beato Raimundo Lúlio, religioso da Ordem Terceira de São Francisco e mártir, homem de grande cultura e eminente doutrina, que estabeleceu um diálogo fraterno com os sarracenos, para lhes anunciar o Evangelho de Cristo. Morte no ano 1316. No território de Xiaolui, junto de Shenxi, no Hebei, província da China, os santos mártires Paulo Wu Huan e seu filho João Batista Wu Manta e seu sobrinho Paulo Wu Wanshu, que, durante a perseguição dos Yetuan, porque se declararam cristãos, mereceram todos ao mesmo tempo a coroa do martírio. Morte no ano 1900. Em Dujiadun, também junto de Shenxi, as Santas Maria do Tianxi e sua filha Madalena do Fenju, mártires, que, na mesma perseguição, retiradas de um canavial onde se tinham escondido, morreram pelo nome cristão, sendo a segunda encerrada no sepulcro ainda viva. Morte no ano 1900. Um simples pescador da Betsaida proclama que o filho de um carpinteiro é realmente o Filho de Deus, por natureza. Ali é plantado o grão de mostarda, do qual nasceria a Santa Igreja Católica Apostólica e Romana. Evangelho.
Ao chegar à região de Cesareia de Filipe, Jesus fez a seguinte pergunta aos seus discípulos: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros, que é Elias, e outros, que é Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhes de novo: E vós, quem dizeis que eu sou? Tomando a palavra, Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus disse-lhe em resposta: És feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Também eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nada poderão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino do céu, tudo que ligares na terra ficará ligado no céu e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Mateus 16, 13, 19. E, a considerações iniciais. Imagem de São Pedro revestida com os paramentos pontificais, a Basílica do Vaticano. Difícil é encontrar alguém que nunca tenha comprovado a consonância da sonoridade obtida através de cristais harmônicos. Basta um simples golpe, em um só deles, para os outros ressoarem em concomitância. É, até, uma prova para se conhecer a autenticidade destas ou daquelas taças. Assim, também, no campo das almas. Discernimos a que é entranhadamente católica e com facilidade a diferenciamos da tíbia, ateia ou herética, quando fazemos soar uma simples nota, o amor ao papado, seja quem for o Papa. Tornam-se encandecidas as almas fervorosas, indiferentes às tíbias, indispostas algumas, etc. Pois esta é a matéria do Evangelho de hoje. A fim de nos prepararmos para contemplar as perspectivas que ele nos manifesta, ocorreu-nos reproduzir as considerações transcritas a seguir. Poderemos, assim, ter uma noção da qualidade do cristal de nossa alma. Tudo quanto na Igreja há de santidade, de autoridade, de virtude sobrenatural, tudo isto, mas absolutamente tudo sem exceção, nem condição, nem restrição, está subordinado, condicionado, dependente da união à Cátedra de São Pedro. As instituições mais sagradas, as obras mais veneráveis, as tradições mais santas, as pessoas mais conspícuas, tudo enfim que mais genuíno e altamente possa exprimir o catolicismo e ornar a Igreja de Deus, tudo isto se torna nulo, maldito, estéril, digno do fogo eterno e da ira de Deus, se separado do Romano Pontífice. Conhecemos a parábola da videira e dos sarmentos. Nessa parábola, a videira é Nosso Senhor, os sarmentos são os fiéis. Mas como Nosso Senhor se ligou de modo indissolúvel à cátedra romana, pode-se dizer com toda segurança que a parábola seria verdadeira entendendo-se a videira como a Santa Sé, e os sarmentos como as várias dioceses, paróquias, ordens religiosas, instituições particulares, famílias, povos e pessoas que constituem a Igreja e a cristandade. Isto tudo só será verdadeiramente fecundo na medida em que estiver em íntima, calorosa, incondicional união com a Cátedra de São Pedro. Tudo o que diga respeito ao Papa diz respeito direta, íntima, indissoluvelmente, a Jesus Cristo. Incondicional, dissemos, e com razão. Em moral, não há condicionalismos legítimos. Tudo está subordinado à grande e essencial condição de servir a Deus. Mas, uma vez que o Santo Padre é infalível, a união a seu infalível magistério só pode ser incondicional. Por isto, é sinal de condição de vigor espiritual, uma extrema susceptibilidade, uma vibratilidade delicadíssima e vivaz dos fiéis por tudo quanto diga respeito à segurança, glória e tranquilidade do Romano Pontífice. Depois do amor a Deus, é este o mais alto dos amores que a religião nos ensina. Um e outro amor se confundem até. Quando Santa Joana d'Arc foi interrogada por seus perseguidores que a queriam matar, e que para isto procuravam fazê-la cair em algum erro teológico por meio de perguntas capciosas, ela respondeu: quanto a Cristo e à Igreja, para mim são uma só coisa. E nós podemos dizer, para nós, entre o Papa e Jesus Cristo não há diferença. Tudo o que diga respeito ao Papa diz respeito direta, íntima, indissoluvelmente, a Jesus Cristo. Segunda, ou Evangelho, tu és Petrus. Pergunta de Jesus e circunstância em que foi feita.
Ao chegar à região de Cesareia de Filipe, Jesus fez a seguinte pergunta aos seus discípulos: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? A cidade na qual se desenvolve o evangelho de hoje havia sido construída pelo tetrarca Filipe que, para angariar a simpatia do imperador César Augusto, deu-lhe o nome de Cesareia. Desconhece a história o exato percurso empreendido pelo Senhor e pelos apóstolos àquela altura dos acontecimentos. A hipótese mais provável é a de que tenham atravessado a via de Damasco a Jerusalém, perto da ponte das Filhas de Jacó. O território onde nasce o rio Jordão, compreendido entre Julias e Cesareia, é rochoso, solitário e acidentado. Foi nessa localidade montanhosa e pétrea que Herodes, o Grande, erigiu um vistoso templo de mármore branco em homenagem ao imperador César Augusto. Calcando as pedras da região, e talvez à vista do tal templo sobre o alto das rochas, foi que se estabeleceu o diálogo durante o qual se tornaram explícitas para os apóstolos a natureza divina de Jesus e a edificação da Santa Igreja. Ao interrogar os apóstolos, Jesus quer levá-los a proclamar a verdade. Convém não esquecermos o quanto a divina pedagogia de Jesus escolhia os acidentes da natureza sensível para efeito didático, e assim poderem seus ouvintes ter melhor compreensão das realidades invisíveis do universo da fé. A esse respeito, seriam inúmeros os casos a serem citados, mas basta nos lembrar o modo pelo qual ele convocou os dois irmãos pescadores, Pedro e André: Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Não se trata, portanto, de nos basearmos em razões meramente poéticas para supor que o desenrolar dessa conversa verificou-se sobre as pedras. Há por detrás um elevado teor simbólico. Ali estavam rochas que deviam perpetuar-se, e a contemplação dessas criaturas minerais, fruto de sua onipotência, tornava mais bela a solene profecia da edificação de sua indestrutível igreja. Alguns autores ressaltam outro importante aspecto: o fato de Jesus ter escolhido uma região pertencente à gentilidade para manifestar-se como Filho de Deus e fundar o primado de sua igreja. Eles interpretam como sendo um prenúncio da rejeição do reino messiânico, pelos judeus, e sua definitiva transferência para os gentios. Aconteceu que, estando a orar, em particular, Lucas 9, 18. Conforme nos relata São Lucas, toda a conversa narrada no Evangelho de hoje realizou-se depois de Jesus ter se recolhido e deixado perder-se, com suas faculdades humanas, nas infinitudes de seu Pai eterno. Utilizou-se desse meio infalível de ação, a prece, para conferir raízes e seiva imortais à obra que lançaria. Detalhe do quadro Cristo dá as chaves a São Pedro, de Vicente Catena, a Museu do Prado, Madrid. Segundo a glosa, querendo confirmar seus discípulos na fé, o Salvador começa por afastar de seus espíritos as opiniões e os erros que outros poderiam ter infundido neles ou seja, convidando-os a terem clara consciência dos equívocos da opinião pública a respeito da identidade dele, fortificava-lhes as convicções. É curioso o comentário de São João Crisóstomo sobre o caráter sumamente malicioso 3 do juízo emitido pelos escribas e fariseus a respeito do Divino Mestre, muito diferente daquele da opinião pública que, apesar de errôneo, não era movido por nenhuma malícia. Jesus não pergunta o que pensam os outros a respeito dele, mas sim do Filho do Homem, a fim de sondar a fé dos apóstolos e dar-lhes ocasião de dizer livremente o que sentiam, embora ele não ultrapassasse os limites daquilo que poderia lhes sugerir sua santa humanidade. Por todos os conhecimentos que lhe eram próprios, do divino ao experimental, Jesus sabia quais eram as opiniões que circulavam com relação à sua figura, não necessitava, portanto, informar-se, desejava, isto sim, levá-los a proclamar a verdade em contestação aos equívocos da opinião pública. O povo não considerava Jesus como o Messias. Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros, que é Elias, e outros, que é Jeremias ou algum dos profetas. Os apóstolos tinham exata noção do juízo que os homens de então faziam a propósito do Divino Mestre. Apesar de todas as evidências, dos milagres, da doutrina nova dotada de potência, etc., o povo não o considerava como o Messias tão esperado. Jesus surgia aos olhos de todos como a ressurreição ou o reaparecimento de anteriores profetas. Não encontravam nele a eficaz magnificência do poder político, tão essencial para a realização do mirabolante sonho messiânico que os inebriava.
Daí imaginarem no Batista ressurrecto, ou Elias, enquanto mais especificamente um precursor, ou até mesmo um Jeremias, lídimo defensor da nação teocrática, vê-se claramente neste versículo como o espírito humano é inclinado ao erro e como facilmente se distancia dos verdadeiros prismas da salvação. Mas, pelo menos, aqueles seus contemporâneos ainda discerniam algo de grandioso em Jesus. Seria interessante nos perguntarmos como ele é visto pela humanidade globalizada, cientificista e relativista de nossos dias. Pedro falava como intérprete da opinião de todos, por ser o mais fervoroso e o principal. Um só corpo e um só espírito em torno do sucessor de Pedro. Há na igreja muitas pessoas constituídas em autoridade, às quais devemos estar unidos pela obediência. No entanto, toda essa variedade precisa reduzir-se a um prelado primeiro e supremo, em quem principalmente se concentre o principado universal sobre todos. Deve reduzir-se não só a Deus e a Cristo, mas também a seu vigário, e isto não por estatuto humano, mas por estatuto divino, mediante o qual Cristo constituiu São Pedro príncipe dos apóstolos, estabelecidos estes, por sua vez, como príncipes na terra. E Cristo fez isso convenientissimamente, por assim o exigirem a ordem da justiça universal, a unidade da Igreja e a estabilidade, tanto dessa ordem, quanto dessa unidade. O tu és Petrus será aplicado a todos os escolhidos em conclave para se sentarem na cátedra da infalibilidade. Assim, morreu Pedro, mas não o Papa, e é em torno dele que a Igreja mantém a sua unidade. Passaram-se 2 milênios, e depois de tantas e catastróficas procelas, a nau de Pedro continua inabalável. Fácil é a prova que confirma a fé e compendia a verdade. O Senhor fala a São Pedro e lhe diz: Eu te digo que tu és Pedro. E noutro lugar, depois de sua ressurreição, apacenta minhas ovelhas. Somente sobre ele edifica a sua igreja, e o encarrega de apacentar seu rebanho. E embora confira igual poder a todos os apóstolos e lhes diga: Como meu Pai me enviou, assim eu vos envio, sem embargo, para manifestar a unidade, estabeleceu uma cátedra, e com sua autoridade dispôs que a origem dessa unidade se fundamentasse em um. Por certo, todos os apóstolos eram o mesmo que Pedro, adornados com a mesma participação de honra e poder, mas o princípio dimana da autoridade, e a Pedro foi dado o primado para demonstrar que uma é a Igreja de Cristo e uma cátedra. Todos são pastores, mas há um só rebanho apacentado por todos os apóstolos de comum acordo. Pode ter fé quem não crê nessa unidade da Igreja? Pode pensar que se encontra dentro da Igreja quem se opõe e resiste à Igreja, quem abandona a cátedra de Pedro, sobre a qual ela está fundada. São Paulo também ensina o mesmo, e manifesta o mistério da unidade, ao dizer: há um só corpo e um só espírito, como também só uma esperança, a de vossa vocação. Só um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus. Jurisdição plena, suprema e universal. Se lermos os Atos dos Apóstolos, encontraremos Pedro exercendo esse supremo poder, ao falar em primeiro lugar nas reuniões dos apóstolos, ao propor o que se deve fazer, inaugurando a missão apostólica, encerrando discussões com sua palavra, etc. E assim se tem perpetuado, ao longo de 2 milênios, a jurisdição e o magistério dos papas. Todo sucessor de Pedro possui verdadeira jurisdição, pois tem o poder de promulgar leis, julgar e impor penas, de forma direta, em matéria espiritual, e indireta, no campo temporal, sempre que se apresente como necessária para obter bens espirituais. Essa jurisdição é plena, e não há poder na Igreja que não resida no Papa. É universal, ou seja, todos os membros da Igreja, fiéis, sacerdotes e bispos, a ele estão submetidos. É, ademais, suprema, o Papa acima de todos, e ninguém acima dele. Até mesmo os concílios ecumênicos não podem se realizar sem ser por ele convocados e presididos. Os próprios estatutos conciliares não o obrigam, tendo ele o poder de mudá-los ou de derrogá-los. Magistério infalível. Outro tanto se pode afirmar sobre uma análoga e grande função de Pedro e de seus sucessores, o supremo magistério que, como coluna que sustenta a Igreja, não pode equivocar-se. O Papa é infalível ao falar ex cátedra, ou seja, enquanto doutor de todos os cristãos,
ao definir com autoridade apostólica doutrinas sobre fé e moral, que devem ser admitidas por toda a Igreja Universal. Aí está o motivo pelo qual as portas do inferno não poderão se sobrepor a um edifício construído sobre a pedra que é Pedro. Doce Cristo na terra. Dar-te-ei as chaves do reino do céu, tudo que ligares na terra ficará ligado no céu e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Cristo retornaria ao Pai, deixando nas mãos de Pedro as chaves de sua igreja. Quem tem o uso legítimo e exclusivo das chaves de uma casa ou de uma cidade, este é o administrador, o intendente supremo que recebeu os poderes de seu Senhor. A igreja é o reino dos céus neste mundo, a igreja triunfante será o reino definitivo e eterno dos céus, prolongamento desta mesma igreja da terra, já purificada de toda impureza. Pedro terá poder de abrir e fechar a entrada nesta igreja temporal e, consequentemente, na eterna. A cabeça desse corpo místico sempre será Cristo Jesus. Durante a história da humanidade, ele será o chefe invisível, mas deixa entre nós um Pedro acessível, o doce Cristo na terra, segundo expressão usada por Santa Catarina de Sena, a quem todos devemos amar como bom pai, obedecer até às suas mais leves insinuações e conselhos, honrar como a um supremo monarca, rei de reis. Terceira, nasce uma obra indestrutível. É de pasmar o desenrolar desse acontecimento histórico ocorrido na região de Cesareia de Filipe. Um simples pescador da Betsaida proclama que o filho de um carpinteiro é realmente filho de Deus, por natureza. Este, em seguida, anuncia que edificará uma obra indestrutível e deixará em mãos de seu administrador, com plenos poderes de jurisdição e magistério, as chaves do reino do céu. O ambiente que os cerca é pobre, árido mas com certa grandeza. Ali é plantado o grão de mostarda, do qual nasceriam as igrejas, as catedrais, as cerimônias, os vitrais, as universidades, os hospitais, os mártires, os confessores, as virgens, os doutores, os santos, enfim, a Santa Igreja Católica Apostólica e Romana. Passaram-se 2 milênios, e depois de tantas e catastróficas procelas, inabalável continua essa nau de Pedro, tendo Cristo, com poder absoluto, em seu centro. Nenhuma outra instituição resistiu à corrupção produzida pelos desvios morais ou pela perversão da razão e do egoísmo humano. Só a Igreja soube enfrentar as teorias caóticas, opondo-lhes a verdade eterna, arrefecer o egoísmo, a violência e a volúpia, utilizando as armas da caridade, justiça e santidade, pervadir e reformar os poderes despóticos e materialistas deste mundo, com a Pedro reconhece como o Filho de Deus. Perguntou-lhes de novo, e vós, quem dizeis que eu sou? Bem sublinha São João Crisóstomo a essência desta segunda pergunta. Sem refutar os erros de apreciação dos outros, Jesus quer ouvir dos próprios lábios de seus mais íntimos o juízo que dele fazem. Para lhes tornar fácil a proclamação de sua divindade, não usa aqui o título humilde de Filho do Homem. Tomando a palavra, Simão Pedro respondeu, Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Pedro falava como intérprete da opinião de todos, por ser o mais fervoroso e o principal, embora não fosse a primeira vez que Jesus era reconhecido como Filho de Deus. Já Natanael, os apóstolos após a tempestade no mar de Tiberíades e o próprio Pedro haviam externado essa convicção. Sola fides. Aqui não há elemento algum emocional ou sensível, como em circunstâncias anteriores. Em meio às rochas frias de um ambiente ecológico, longe de acontecimentos arrebatadores e da agitação das turbas ou das ondas, só a voz da fé se faz ouvir. Ao felicitar seu apóstolo, Jesus avalia a afirmação de Pedro a respeito de sua natureza divina. Certíssimo argumento é que Pedro chamou a Cristo de Filho de Deus por natureza, quando o contrapôs a João, a Elias, a Jeremias e aos profetas, os quais foram, e claro está, em filhos de Deus por adoção. Ademais, como comenta o mesmo Maldonado, Pedro dá a Deus o título de vivo para distingui-lo dos deuses pagãos que são substâncias mortas. E, por fim, o artigo, como só é acontecer na língua grega e antecedendo o substantivo filho, designa filho único segundo a natureza, e não um entre vários. A ciência humana não tem força para atingir a união hipostática. Jesus disse-lhe em resposta, És feliz,
Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Ao felicitar seu apóstolo, Jesus avalia a afirmação de Pedro a respeito de sua filiação e, portanto, de sua natureza divina e consubstancialidade com o Pai. Sobre este particular são unânimes os comentaristas. Era um costume judaico indicar a filiação da pessoa para ressaltar sua importância. Neste caso concreto havia a intenção de manifestar o quanto Cristo é tão naturalmente o Filho de Deus como Pedro é filho de Jonas, quer dizer, da mesma substância daquele que o engendrou. O fundamento da Igreja é Pedro e todos os seus sucessores, os romanos pontífices, pois, caso contrário, não perduraria a existência do edifício. As palavras de Pedro não são fruto de um raciocínio com base num simples conhecimento experimental. Não haviam sido poucas as curas logo após as quais os beneficiados conferiam com exclamações ao Salvador o título de Filho de Davi, conhecido como um dos indicativos do Messias. Os próprios demônios, ao se encontrarem com ele, proclamavam-no o Santo de Deus, o Filho de Deus, Filho do Altíssimo. Ele mesmo declarara ser dono do sábado, e após a multiplicação dos pães a multidão queria aclamá-lo rei. Assim como estas, muitas outras passagens poderiam facilmente nos indicar as profundas impressões produzidas por Jesus sobre seus discípulos 9. Porém, em nenhuma ocasião anterior Pedro recebeu tal elogio saído dos lábios do Salvador. Nesta passagem, ele é feliz porque teve o mérito de levar seu olhar além do que é humano e, sem deter-se no que provinha da carne e do sangue, contemplou o Filho de Deus por um efeito da revelação divina e foi julgado digno de ser o primeiro a reconhecer a divindade de Cristo. 10. O tu és Petrus será aplicado a todos os escolhidos para se sentarem na cátedra da infalibilidade. Portanto, a afirmação de Pedro se realizou com base num discernimento penetrante, luzidio e abarcativo da natureza divina do Filho de Deus. A ciência, a genialidade ou qualquer outro dom humano não tem força suficiente para atingir os páramos da união hipostática realizada no Verbo encarnado. É indispensável ser revelada pelo próprio Deus e aceita pelo homem. Mas o homem sem fé aferra-se às suas próprias ideias, tradições e estudos, rejeitando, às vezes, as provas mais evidentes, como são os milagres. Para este, Jesus não passa, e quando muito, de um sábio ou de um profeta. Haverá também aqueles que não o verão senão como o filho do carpinteiro. Essa é a nossa fé ensinada pela Igreja, revelada pelo próprio Deus, anunciada pelo Filho, o enviado do Pai, e confirmada pelo Espírito Santo, enviado pelo Pai e pelo Filho. As verdades da fé não são fruto de sistemas filosóficos, nem da elaboração de grandes sábios. Jesus edifica sua Igreja sobre Pedro. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, e as portas do inferno nada poderão contra ela. Foi indispensável e excelente ter afirmado Orígenes inspiradamente, e Nosso Senhor não precisa se é contra a pedra sobre a qual Cristo construiu sua Igreja ou se é contra a própria Igreja, construída sobre a pedra, que as portas do inferno não prevalecerão. Mas é evidente que elas não prevalecerão nem contra a pedra nem contra a Igreja. 11. Sim, porque para destruir essa pedra, ou seja, o vigário de Jesus Cristo na terra, muitos esforços e diligências de um considerável número de hereges têm sido empregados, na tentativa de abalar o sagrado edifício da Igreja a partir de seu fundamento, o qual é a alegria, consolo e triunfo dos verdadeiros católicos. Nesse edificarei se encontra o real anúncio do reino de Jesus. O grande divino desígnio começa a se delinear nesse nome, até então nunca usado, em minha Igreja. Jesus deixa entre nós um Pedro acessível, o doce Cristo na terra, a quem devemos amar como bom Pai. O plano de Jesus é proclamado sobre as rochas de Cesareia, pelo próprio Filho de Deus, que se apresenta como um divino arquiteto a erigir esse edifício indestrutível, grandioso e santíssimo, a sociedade espiritual, constituída por homens e militante na terra, padecente no purgatório, triunfante no céu. O conjunto de todos aqueles que se unem debaixo da mesma fé, nesta terra, chama-se Igreja. Desta, o fundamento é Pedro e todos os seus sucessores, os romanos pontífices, pois, caso contrário, não perduraria a existência do edifício.
Eis um ponto vital de nossa fé, o fato da igreja estar edificada sobre o próprio Pedro que aliás, é admitido por todos os autores antigos, exceto os hereges. Solene e desarmada influência de uma sábia, serena e maternal autoridade. Não podiam mãos meramente humanas erigir tão portentosa obra, só mesmo a virtude do próprio Deus seria capaz de conferir santidade e elevar à glória eterna homens concebidos no pecado. Sobrescrito 2. São Pedro e São Paulo, apóstolos. O martírio dos santos apóstolos Pedro e Paulo consagrou para nós este dia. Não falamos de mártires desconhecidos. Sua voz ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do mundo a sua palavra. Estes mártires viram o que pregaram, seguiram a justiça, proclamaram a verdade, morreram pela verdade. Pedro, o primeiro dos apóstolos, que amava Cristo ardentemente, mereceu escutar, por isso eu te digo que tu és Pedro. Antes, ele havia dito, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, e Cristo retorquiu, por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei minha igreja, sobre esta pedra construirei a fé que haverás de proclamar. Sobre a afirmação que fizeste, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, construirei a minha igreja. Porque tu és Pedro. Pedro vem de pedra, não é pedra que vem de Pedro. Pedro vem de pedra, como o cristão vem de Cristo. Como sabeis, o Senhor Jesus, antes de sua paixão, escolheu alguns discípulos, aos quais deu o nome de apóstolos. Dentre estes, somente Pedro mereceu representar em toda parte a personalidade da igreja inteira. Porque sozinho representava a igreja inteira, mereceu ouvir estas palavras: eu te darei as chaves do reino dos céus. Na verdade, quem recebeu estas chaves não foi um único homem, mas a igreja una. Assim manifesta-se a superioridade de Pedro, que representava a universalidade e a unidade da igreja, quando lhe foi dito: eu te darei. A ele era atribuído pessoalmente o que a todos foi dado. Com efeito, para que saibais que a igreja recebeu as chaves do reino dos céus, ouviu que, em outra passagem, o Senhor diz a todos os seus apóstolos: recebei o Espírito Santo. E em seguida, a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados; a quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. No mesmo sentido, também depois da ressurreição, o Senhor entregou a Pedro a responsabilidade de apacentar suas ovelhas. Não que dentre os outros discípulos só ele merecesse pastorear as ovelhas do Senhor, mas quando Cristo fala a um só, quer, deste modo, insistir na unidade da igreja. E dirigiu-se a Pedro, de preferência aos outros, porque, entre os apóstolos, Pedro é o primeiro. Não fiques triste, ó apóstolo. Responde uma vez, responde uma segunda, responde uma terceira vez. Vença por 3 vezes a tua profissão de amor, já que por 3 vezes o temor venceu a tua presunção. Desliga por 3 vezes o que por 3 vezes ligaste. Desliga por amor o que ligaste por temor. E assim, o Senhor confiou suas ovelhas a Pedro, 1, 2 e 3 vezes. Num só dia celebramos o martírio dos 2 apóstolos. Na realidade, os 2 eram como um só. Embora tenham sido martirizados em dias diferentes, deram o mesmo testemunho. Pedro foi à frente, Paulo o seguiu. Celebramos o dia festivo consagrado para nós pelo sangue dos apóstolos. Amemos a fé, a vida, os trabalhos, os sofrimentos, os testemunhos e as pregações destes 2 apóstolos. Primeiro Papa da Igreja. Em princípio, fraco na fé, chegou a negar Jesus durante o processo que culminaria em sua morte por crucifixão. O próprio Senhor o confirmou na fé após sua ressurreição, da qual o apóstolo foi testemunha, tornando-o intrépido pregador do Evangelho através da descida do Espírito Santo de Deus, no dia de Pentecostes, o que o tornou o líder da primeira comunidade. São Pedro é o apóstolo que Jesus Cristo escolheu e investiu da dignidade de ser o primeiro Papa da Igreja. E eu te digo, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares sobre a terra, será ligado também nos céus. São Pedro é o pastor do rebanho santo,
É na sua pessoa e nos seus sucessores que temos o sinal visível da unidade e da comunhão na fé e na caridade. Martírio. Pregou no dia de Pentecostes e selou seu apostolado com o próprio sangue, pois foi martirizado em uma das perseguições aos cristãos, sendo crucificado de cabeça para baixo a seu próprio pedido, por não se julgar digno de morrer como seu Senhor, Jesus Cristo. Escreveu 2 epístolas, e provavelmente, foi a fonte de informações para que São Marcos escrevesse seu Evangelho. São Paulo. Saulo era natural de Tarso. Recebeu educação esmerada aos pés de Gamaliel, um dos grandes mestres da lei na época. Tornou-se fariseu zeloso, a ponto de perseguir e aprisionar os cristãos, sendo responsável pela morte de muitos deles. De perseguidor cristão à conversão. Converteu-se à fé cristã, enquanto perseguia os cristãos, no caminho de Damasco, quando o próprio Senhor ressuscitado lhe apareceu e o chamou para o apostolado, e Saulo, Saulo, por que você me persegue? Recebeu o batismo do Espírito Santo e preparou-se para o ministério. Desde então, converteu-se e começou a pregar o cristianismo, viajando pelo mundo, pregando o Evangelho de Jesus Cristo e o mistério de sua paixão, morte e ressurreição. Apóstolo das gentes. Tornou-se um grande missionário e doutrinador, fundando muitas comunidades. De perseguidor passou a perseguido, sofreu muito pela fé e foi coroado com o martírio, sofrendo morte por decapitação. Escreveu 13 epístolas e ficou conhecido como o apóstolo dos gentios. A minha oração. Senhor, hoje eu quero te pedir por toda a Santa Igreja Católica. Que, pela intercessão de São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, possamos ser sempre fiéis à fé e à doutrina que o próprio Cristo nos deixou. Amém. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Viva, tanto mais que